Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente começa aqui o nosso segundo módulo do curso e nessa aula eu vou ensinar como fazer a marcação das vias principais dentro desse mapa de urbanismo que a gente já inseriu. Para começar, eu primeiro preciso identificar quais são as vias principais dentro da área que eu estou trabalhando. Então, aqui para o nosso mapa, eu vou trabalhar com essa zona central diversificada 1, a ZCD1. Para cada urbanismo, para cada região, cada cidade, cada bairro, nós vamos ter parâmetros diferentes. Então, eu adoto aqui que eu vou trabalhar com essa região, com essas quadras principais aqui, e por isso eu preciso marcar as minhas vias principais. A via principal que eu tenho aqui nesse meu mapa, inclusive eu não vou utilizar o Modelur necessariamente agora, eu vou utilizar só o SketchUp, então eu posso até fechar aqui para que eu tenha uma área de trabalho um pouquinho maior. Então, a via principal que eu vou utilizar é essa via Inácio Bastos aqui, que é uma via arterial. Ela liga lá desde a BR, passa por um bairro, atinge um outro bairro e vai adiante. Então, essa é uma via que eu preciso marcar. Uma segunda via que eu preciso marcar, aqui já está até com o nome de avenida, ó, Avenida Coronel Procópio Gomes. Então, essa é uma outra via que eu preciso marcar. Essa rua é uma outra que eu preciso marcar, Rua São Paulo. E essa rua aqui também é uma rua que eu preciso marcar, que também é uma avenida, que se chama Getúlio Vargas. Então, essas vias principais são importantes a gente identificar antes de começar a fazer o projeto, porque assim fica mais clara a própria configuração do bairro, né, e como que se dá o acesso nessas quadras que a gente vai trabalhar. Eu começo então marcando essa via aqui com o comando linha. Então, me aproximo ao máximo que eu puder. Como eu tenho um mapa embaixo que é uma imagem, eu preciso desenhar realmente essas linhas. Então, na face da imagem, ele está marcando. Eu volto aqui com essa linha. Agora, eu posso utilizar o comando arco para fazer essa curvatura da rua aqui, ó. Eu posso clicar num ponto, num segundo ponto e num terceiro ponto fazer a curva. E continuar com o comando linha até o final da minha rua, ó. Eu não vou marcar a rua toda, eu vou marcar ela só até aqui, porque na verdade para as quadras que eu vou trabalhar, isso já é o suficiente. Então, eu volto aqui, utilizo novamente o comando arco para dar continuidade aqui nessa curva. Ó, abro um pouquinho mais esse raio da curva. Não é exata essa medida, tá? Lembrando disso, mas é uma marcação que a gente consegue fazer uma face, ó, em cima dessa rua. Então, o SketchUp agora criou um elemento que ele reconhece, que é uma face. Então, essa face a gente consegue trabalhar, mudar a cor, para poder fazer os destaques que a gente precisa. Sempre que nós trabalhamos com uma face no SketchUp, e isso vale só como uma lembrança, porque a maioria já deve saber, nós temos a face e temos as linhas, né? Então, são coisas diferentes. Se eu clicar duas vezes em cima dessa face, eu seleciono tanto as faces quanto as linhas desse elemento. Então, agora eu preciso criar um grupo. Eu venho aqui com o botão direito, criar grupo, e eu tenho um grupo inteiro aqui e não acontece nenhuma sobreposição de faces. Nós sempre vamos trabalhar com grupos dentro do SketchUp. Então, para acessar esse grupo, eu clico duas vezes em cima dele e agora eu posso fazer as modificações que eu precisar fazer dentro dessa face. Para modificar essa cor cinza aqui que vem automaticamente no SketchUp, eu entro aqui na pintura e posso escolher o tipo de pintura que eu quero. Eu quero aqui um vermelho tomate. Fecho aqui para ficar melhor para visualização e clico em cima e agora pronto, eu consegui colorir essa face. Eu quero que essa face fique um tanto transparente, né? Porque isso aqui tá, assim, o intuito é destacar, mas não cobrir totalmente esse mapa. Então, eu clico novamente aqui e com a mesma ferramenta pintura, eu agora venho em editar.
E eu posso editar a opacidade, ou seja, se ela é mais transparente ou mais opaca. Até deixa eu colocar um pouco mais para cá, esse meu ícone. E, ó, eu modificando, posso deixar totalmente transparente, eu posso deixar um pouco opaca. E eu deixo aqui num meio termo para que eu consiga visualizar o meu mapa embaixo, mas ao mesmo tempo eu tenha um destaque em cima dessa rua aqui. Eu tracei aqui essas vias principais, que são as vias arteriais, que ligam, né, um bairro ao outro, que tem um fluxo de tráfego maior. E aí eu posso também traçar as vias coletoras. Por exemplo, aqui eu tenho duas vias coletoras, essa daqui e essa daqui, que são as vias que ajudam a coletar esse tráfego também, que também são importantes para o bairro. Então, eu traço da mesma forma, ó. Eu posso chegar aqui e traçar essa via com os mesmos comandos que eu fiz antes, com o comando linha. Ó, finalizo aqui. Agora, eu tenho uma face que eu posso criar um grupo. Por que que é importante criar o grupo? Se eu não tivesse criado grupos, eu agora teria aqui uma sobreposição de faces. E essa sobreposição de faces me traria problemas dentro do SketchUp, porque o SketchUp não trabalha bem com essa sobreposição. Então, por isso que eu preciso criar grupos diferentes. Agora, na hora de colocar a cor, eu posso selecionar uma outra cor qualquer, por exemplo, se eu quiser aqui um tipo de verde, eu posso selecionar, colocar aqui nesse meu grupo e editar também para que ele tenha um pouco mais de transparência, né? Então, eu vou deixar ela aqui quase transparente. E agora eu tenho uma via diferente daquela que eu fiz até então. Com o traçado dessas vias, nós encerramos essa aula, lembrando que isso é importante para que a gente consiga começar a traçar as quadras que a gente vai trabalhar. Então, eu vejo vocês numa próxima aula, treinem bastante, um abraço e até mais!